Olá, espero encontrar todos bem, com saúde e vacinados. Vamos então à aula de normalização por ABNT para trabalhos acadêmicos. Muito bem, turma. Então, meu nome é professor Fernando Novato Nascimento, confeccionei e vou apresentar para vocês, então, a aula de normalização por ABNT. Inicialmente, é importante ressaltar, salientar e conceituar qual a diferença entre normalização e normatização. Ora, normatizar é criar normas, né? Criar as normas. Então, a ABNT é uma entidade que cria normas, que são as NBRs, Normatizações Brasileiras Regulamentares. Normalizar é aplicar as normas com o intuito de facilitar o acesso a qualquer atividade específica. Então, a nossa aula trata de ABNT, suas normas e a normalização dos trabalhos acadêmicos. Essa é a logomarca da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma entidade que foi fundada em 28 de setembro de 1940. Portanto, ela foi considerada utilidade pública em 1962, por essa lei federal 4.150. É um fórum nacional de normalização, né? E, então, ela é responsável pela elaboração das normas brasileiras. Então, como eu já falei, a ABNT ela gera as NBRs, né, e são aplicadas. Bom, a ABNT não é a única entidade que cria normas, né? Então, existe nessa tabela aqui, nós podemos observar nas duas colunas, a coluna de normas e a coluna de áreas nas quais são aplicadas essas normas, né? Então, tem a Vancouver, o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, gera normas que são aplicadas nas ciências da saúde. A APA, né, que é a Associação Americana de Psicologia, então, aplica normas em psicologia e ciências sociais. O IEEE, que é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, então, nas áreas de engenharia. O MLA, que é a Associação de Línguas Modernas, né? Então, utiliza normas na área de humanidades, linguísticas e literatura. E a norma Chicago. A norma Chicago, que é o manual de normas de estilo, né, da Universidade de Chicago, o estilo Chicago, que é aplicado também na área de humanidades. Então, a ABNT não é a única a gerar normas. No caso, é a nossa entidade normatizadora brasileira. E uma pergunta que pode vir em nossa mente, né? Por que normalizar? Ora, normalizar é uma forma de padronizar. O objetivo, então, é reduzir as variações de forma dos trabalhos acadêmicos. Quais as consequências que vão advir desse ato de padronização? A organização das informações, a constituição de uma linguagem única e melhorar a qualidade dos trabalhos acadêmicos. Né? Como resultado, nós vamos obter, então, a comunicação científica que possibilita a troca adequada de informações. Muito bem. A normalização, então, né, são as normas aplicáveis aí, a trabalhos acadêmicos, é a 14.724, que trata de formatação, né, adequada de trabalhos acadêmicos. Então, na NBR 14.724 estão prescritas, né, essas demais normas aqui, ó. Então, a 6023, que trata de referências, que é extremamente importante, foi atualizada agora em 2018, né, porque a 14.724 é de 2011. A 6024 trata sobre numeração progressiva, a 6027 trata do sumário, a 6028 do resumo da resenha e da recessão, a 6034 que trata sobre o índice, a 10.520, extremamente importante também, é de 2011 também, que trata sobre as citações, como fazer citações, né? A 6023 é como fazer referência. A 12.225 trata da página chamada de lombada, e a norma de prestação tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Uma outra norma muito útil é a 6033, que trata, então, da ordem alfabética. Bom, para
para os trabalhos, atividades, né, realizadas em aulas remotas e em nível de graduação, não vão ser todas essas normas que vão ser utilizadas, né? É um pouco mais flexível, né? As atividades tais como sinopses de aulas teóricas, atividades em PBO, que é pesquisa bibliográfica orientada, e também relatórios de aulas experimentais, né? Ou de experimentos que são assistidos, né, remotamente. Então, esses trabalhos, eles são um pouco mais flexíveis, são trabalhos de pequeno porte, né? São trabalhos de pequeno porte, médio porte, grande porte. Nesse caso, essas atividades, né, da graduação, das aulas que são oriundos das aulas de graduação, eles são de pequeno porte. Nós vamos ver isso aí. Muito bem, aqui, pessoal, nós temos, então, eu tenho, então, uma página, né, de uma própria NBR da ABNT original, que eu fiz um pequeno recorte, né, para mostrar, então, aí quais são os elementos, né, a parte externa, a parte interna do trabalho, a parte externa, que tem capa, que é obrigatório, uma lombada, folha de lombada, que é opcional, né, e na parte interna, que nós temos aí, que são necessários aí, os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Está faltando um pedacinho aqui, né, porque é uma página A4, né, uma folha A4. Então, tem alguns aí que são obrigatórios e outros que são opcionais. Bom, nessa outra imagem, a gente pode ver, talvez, de uma forma mais tranquila, né? Então, aqui, esquematizada aí, aqui a capa, que é um elemento, né, externo, né, pré-textual, né, um elemento externo, perdão. Os elementos pré-textuais estão já no interior do trabalho. Então, aqui os elementos pré-textuais. Folha de rosto, né, sumário, né? Essas duas aqui são contadas, mas não são numeradas, né? E depois vem os elementos textuais. O que são os elementos textuais? É a introdução, a metodologia, né, o desenvolvimento do trabalho, as considerações finais ou conclusões, né? Esses são os elementos textuais. Essas páginas que têm os elementos textuais, elas são contadas e numeradas com algarismos arábicos, ok? Bom, isso aqui eu estou falando de trabalhos de médio porte e de grande porte. Trabalho de pequeno porte pode ter um pouco mais flexível, né? Trabalho de pequeno porte não precisa ter folha de rosto, não precisa ter sumário, né? O sumário, o folha de rosto é opcional, mas a capa é obrigatória, né? Enfim, depois nós temos os elementos pós-textuais. O que são os elementos pós-textuais? As referências e os anexos, tá? As referências não são numeradas, né? Elas não têm número, né? E os anexos são opcionais, as referências são obrigatórias, tá? E aí nós temos uma outra capa que o pessoal geralmente chama de contracapa. Bom, então, de cunho obrigatório, tem então a capa, né? A folha de rosto também é obrigatório, mas como eu disse, no trabalho de graduação, no caso um relatório de aula experimental ou uma sinopse, a gente um pouco flexibiliza isso, né? Mas é um elemento obrigatório de acordo com a BNT. A dedicatória é opcional, o agradecimento é opcional, a epígrafe também é opcional, né? O resumo, ele é obrigatório de acordo com a BNT, né? O abstract, que é um resumo em língua estrangeira, né? Porque o resumo é em língua vernácula, esse resumo é obrigatório, o abstract é opcional, mas eu volto a repetir, reiterar, né? Nas nossas atividades de aula de graduação, não são necessários isso aqui. Isso não é necessário, siglas não é necessário, né? O sumário é obrigatório de acordo com a BNT, mas para trabalho de médio porte e grande porte, tá? Bom, então, o que nós temos em elementos textuais, né? Os pré-textuais são aqueles, né? Os externos é capa e folha de rosto. Esses elementos aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão ou considerações finais, são elementos textuais. Então, esses elementos aqui eles devem estar contidos nos trabalhos de vocês, tá? Nas atividades de vocês, nos relatórios de vocês. É necessário realizar uma introdução, né, a respeito do assunto da aula, perscrutando, investigando, né, buscando esse assunto em livros que estão na genoteca da universidade ou que estão
citados, né, lá estão propostos lá no plano de ensino, né, no Fênix, ok? Então, esses elementos são necessários. Então, assistir à aula e fazer o resumo, a sinopse da aula é extremamente importante também, mas é necessário, antes de colocar o assunto da aula, fazer uma introdução a respeito do que trata essa aula. E aí, por fim, então, vem os elementos pós-textuais, que são após o texto. Então, são as referências, que é obrigatório, e o anexo, que é opcional. As referências, né, elas são extremamente importantes. São elas que vão dar credibilidade ao seu trabalho. Né? Muito bem. Tem um pequeno slide que saiu fora do lugar, né? Então, nós temos aí tipos de trabalhos científicos. Quais são os tipos de trabalho científico? Eu falei para vocês, né? Tanto nos cursos de graduação quanto de pós-graduação, utiliza-se vários tipos de trabalhos científicos. Então, eles trabalham, como eu já havia citado, né? Eles são, depende do tipo, são classificados em 3 tipos, de acordo com o seu porte. O que é o porte? É o número de páginas, tá? A quantidade de páginas. Então, nós vamos ter, então, 3 tipos: pequeno, médio e grande porte. Os trabalhos de pequeno porte são, quais são eles, né? Os fichamentos, sinopses, as resenhas, os resumos, esquemas, produções textuais mais informais, não é o nosso caso, né? Mas pode acontecer. Então, descrição de reações, né? Alguma avaliação que você faça, é um trabalho, considerado um trabalho científico, análise e comentários, né? Esses trabalhos, geralmente, têm no mínimo de 1 e no máximo de 10 páginas. Então, esses aqui se constituem os trabalhos que vocês devem fazer na graduação aí, não só na minha disciplina, mas em diversas outras disciplinas, né? Bom, nós temos, então, os trabalhos de médio porte, que são artigo científico, né? O projeto, né? O projeto, que pode ser um projeto de pesquisa de campo, um projeto de ação social ou ministerial, né? O próprio projeto de trabalho de conclusão de curso, né? Que é o TCC, que a ABNT chama de monografia, tá? E relatórios, tais como portfólio, relatório de estágio, né? São relatórios diferentes de relatórios de aulas experimentares, tá? Então, esses trabalhos, eles possuem de 10 a 30 páginas. Então, esses trabalhos já são trabalhos já são trabalhos de médio porte, ok? Muito bem. Os trabalhos de grande porte são trabalhos de conclusão de curso, que é o TCC, né? As dissertações de mestrado e as teses de doutorado. Então, o projeto de trabalho de conclusão de curso, ele tem entre 10, né, e 30 páginas. Agora, o trabalho de conclusão de curso, em formato ABNT, tem que ter mais de 30 páginas. Então, as dissertações de mestrado também, as teses de doutorado também devem ter mais de 30 páginas. Então, esses trabalhos são considerados trabalhos de grande porte. Então, esses aqui, se forem exigidos em formato de ABNT, eles têm que apresentar todos os elementos, né, que foram considerados lá na NBR 14724, ok? Vamos, então, à formatação desses trabalhos de acordo com as normas da ABNT. Então, aqui nós temos uma foto, né, só vou chamar de print, né, de um editor de texto, é o Word, né? Então, você vai formatar lá inicialmente já a página do seu trabalho para poder começar a confeccionar esse trabalho. Vamos ver isso aqui em detalhe, né, mais detalhado. Então, primeiro, então, a configuração da página, como configurar a página. Você escolhe, então, bandeja padrão, seleção automática, folha, tamanho do papel A4, largura 21 centímetros, altura 29,7. Né? As outras páginas devem estar no mesmo formato aqui, ó, né? Bandeja padrão, seleção automática, dá OK. Perfeito? Depois, o que você vai fazer? É configurar essa página. Na configuração da página, né?
Você vai escolher, então, as margens superior e esquerda 3 centímetros, inferior direita 2 centímetros, a orientação retrato, né? Várias páginas normal, aplicar o documento inteiro, clique em OK. Tudo bem? Então, a gente vai obter, então, esse delineamento de página aqui, ó, né? 3322, papel A4. Esse é o normal e é o prescrito pela UNB, pela ABNT. A fonte, o tipo de fonte que se usa, pode ser Arial ou Times, tá? Mas se começar com Arial, tem que ser Arial no trabalho todo. Se começar com Times, tem que ser Times no trabalho todo, tá? O Times é um pouco mais fechado, é mais sisudo, é mais austero. O Arial é um pouco mais leve, ok? Os dois são permitidos pela ABNT. Qual que é o tamanho, então, dessa fonte, seja o tipo de letra, né? E qual que é o espaçamento entre as linhas, né, dos parágrafos do texto. Então, nós temos, então, nessa tabela, nessa coluna, o tamanho das fontes e nessa outra coluna aqui da direita, onde usar. Então, o tamanho 16, ele vai ser utilizado no título do trabalho, na capa e na folha de rosto. Tá? O título do trabalho na capa e na folha de rosto, é somente o título do trabalho. O 14 vai ser utilizado na capa e na folha de rosto, para os demais itens que estiverem na capa, né? O 12 vai ser utilizado na folha de rosto, que é a natureza do trabalho, nota da natureza do trabalho, né? O que é aquele trabalho, né? É aquele quadrinho que fica na folha de rosto, que fala trabalho apresentado como exigência parcial para obtenção de avaliação, né, nota de avaliação na disciplina tal, certo? E o 12 também vai ser utilizado na parte pré-textual, na parte textual e na pós-textual, ou seja, nas referências, né? Nos apêndices, nos anexos também vai ser utilizado. Então, a maior parte do corpo do texto é sempre 12. Por fim, o tamanho de fonte 10, ele só é utilizado em citações textuais que estão entre aspas de mais de 3 linhas. Se chama citação direta, tá? Citação direta. A gente vai falar sobre isso. As notas de rodapé também são em tamanho 10, as legendas em tamanho 10, texto da fonte, das ilustrações, tabelas também são em tamanho 10. Ok? Agora, vamos tratar do espaçamento, né? O espaçamento, ele vai ser, então, um e-mail. Onde que você vai utilizar? Na parte do pré-texto, na dedicatória, agradecimentos, resumo, abstra e lista de sumários. Se for nos elementos textuais, então você vai utilizar um e-mail na introdução, desenvolvimento e conclusão. No pós-textual, nos apêndices e anexos, tá? Quando é que eu vou utilizar, então, no meu trabalho, o espaçamento simples? O espaçamento simples ele vai ser utilizado em citações de mais de 3 linhas, que são aquelas citações diretas que eu já comentei, nas notas de rodapé, nas legendas de ilustrações e tabelas, que é uma digitação aqui, né? Tabelas, e nas referências. De forma bem generalizada, o único local onde você vai usar, porque citações diretas vão ser muito difíceis de ser utilizadas em trabalhos acadêmicos aí em nível de graduação, né? É raro utilizar a citação direta. Também é difícil também utilizar nota de rodapé, né? Então, você vai usar, a grosso modo, vai usar o espaçamento simples só nas referências bibliográficas, nas legendas de ilustrações e tabelas. Ok? Muito bem. O restante você vai usar tudo espaçamento 1,5. Então, no corpo, no texto é 1,5. Na capa é 1,5. No que se refere, então, às citações, vamos tratar um pouco sobre as citações. Só é necessário lembrar que é nessa aula nesse tempo aqui que a gente tem, né, nesse aplicativo de aulas remotas, a gente não consegue esgotar o assunto, também não é esse, né, esse é o meu objetivo. Mas o meu objetivo é de fazer um overview, né, um quadro explanatório, uma visão geral aí, né, de forma mais sinóptica, né, da normalização ABNT, ok? Então, as citações, de acordo com a ABNT, o que é uma citação?
O conceito de citação, de acordo com a BNT, é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, é mencionar uma informação que foi extraída de uma outra fonte, fazer a menção, né? Reconhecer quem fez, né? Quem gerou aquela informação. Então, são referências às informações extraídas de livros, filmes, periódicos, sites, e diversas outras fontes que são aceitas atualmente, né? Com o advento aí das redes sociais, com o advento da internet, né? Desenvolvimento da internet, aplicativos. Para que servem as citações, professor? Ora, elas servem para esclarecer ou sustentar o assunto do texto. Na minha singela opinião, o sustentar é extremamente importante, é peremptório. Por quê? Porque o que dá credibilidade ao seu trabalho são as suas citações, que advêm das suas referências. Então, isso significa que você não copiou, significa que você fez um bom trabalho, que você pesquisou, né, que você leu antes de fazer para fazer o seu trabalho, né? Então, isso é uma característica extremamente importante do trabalho acadêmico e que agrega valor ao trabalho acadêmico, né? Bom, no que se refere aos tipos de citações, quais são os tipos, né? Como eu já citei anteriormente, existe uma citação indireta, uma citação direta e uma citação de citação. Então, vamos lá. Quais são? Citação direta, citação indireta, né? Que são os tipos de citação. A citação direta. Bom, a citação direta é uma cópia literal do texto. Transcreve-se geralmente decretos, regulamentos, leis, fórmulas científicas ou trechos de obras. O tamanho da citação determinará a sua localização do trabalho. Porque, assim, pessoal, existe um limite, né, pode ser parafrasear, né, ou não. Se for com mais de 3 linhas, citação direta com mais de 3 linhas, aí ela tem uma formatação específica. Tem que ser recuada, tem que ter recuo, né, é uma cópia literal, então eu tenho que mostrar que eu não estou fazendo plágio, porque plágio é ilegal e antiético. Bom, se a citação é direta, então, se ela tiver até 3 linhas, né? Se ela tiver até 3 linhas, ela virá incorporada no parágrafo entre aspas duplas. Então, até 3 linhas, não é considerado plágio, mas você tem que colocar entre aspas, e ela vai vir normalmente no corpo do texto, tá certo? Não é plágio, né? Mas todo mundo que lê vai saber que é uma citação direta, por quê? Porque vai estar entre aspas duplas, tudo bem? Se a citação tiver com mais de 3 linhas, elas ficarão, então, abaixo do parágrafo, em um bloco, com o início sob a linha anterior, a 4 centímetros à direita da tabulação em espaço simples. Ela fica recuada em espaço simples, fonte tamanho 10, entendeu? E é feio, opinião pessoal minha, é feio, tá? Inclusive, se você tiver muitas citações diretas, né, denota que você não pesquisou adequadamente para fazer o seu trabalho, que você não teve interesse adequado em ler para poder fazer o seu trabalho, ou que você não quis ler aquele parágrafo e escrever de acordo com as suas ideias, para que não fosse considerado uma citação direta. Tá? Muito bem. Então, vamos ao próximo. O que é citação indireta? A citação indireta é a citação na qual você reproduz as ideias de um autor citado, sem fazer a transcrição, né? Tem algumas revistas de publicação de artigos que eles orientam para a gente assim, ó, cuidado, 4 palavras seguidas iguais já tem que ser citado, tem que ser feita a citação, tem que ser feita a referência, porque pode parecer plágio. Então, 4 palavras seguidas, você já tem que fazer citação, né? 4 palavras seguidas iguais ao parágrafo que você leu, né? É importante tomar cuidado com o plágio. Então, enquanto que na citação direta transcreve-se literalmente o texto, no caso da citação indireta, você utiliza a ideia ou a linha de raciocínio daquele autor. Então, você lê aquele parágrafo, gosta daquele parágrafo, percebe que aquele parágrafo é adequado, o parágrafo é adequado, né, aquele conjunto de linhas, né, que é o parágrafo, ele é adequado ao seu trabalho,
transcreve ele para o seu trabalho, não, perdão, transcreve não, escreve no seu trabalho com as suas palavras, né? Seguindo a linha de raciocínio do autor que fez aquele parágrafo, que escreveu aquele parágrafo, ok? Isso é citação indireta. E aí, por fim, a citação da citação, né? Que também não é muito adequado, né? Porque também reforça a ideia de que o pesquisador, a pessoa que está confeccionando o trabalho, ela não pesquisou de forma adequada, certo? Então, o que é a citação da citação? É a menção de um documento ao qual não se teve acesso diretamente. Você não leu aquele documento. Então, você pega você lê o meu livro, o capítulo do meu livro, onde eu faço uma citação. E você gosta daquela citação, e aí você faz a citação. Então, ocorre quando o pesquisador encontra uma citação dentro de uma obra que está se consultando. Você está lendo o meu livro, né? E eu vou usar como exemplo, e aí você quer citar alguém que eu citei no meu livro. Então, você vai usar um termo latino, apud, né? Então, o exemplo é esse aqui, ó. Então, isso aqui vai estar em parênteses, né, no final do parágrafo, né? Depois tem um ponto para finalizar o parágrafo. Aí, aquele parágrafo que você utilizou, um parágrafo que eu utilizei no meu livro, né, e você gostou, né? Então, eu citei o Atticus Jones no meu trabalho, em 2018, né? E você gostou e quis utilizar no seu trabalho. Então, isso aqui significa Atticus e Jones, 2018, é um clássico, né, da química geral. Atticus e Jones, 2018, citado por Nascimento, 2019. Então, você estava lendo meu livro, estava lendo o livro do Fernando Honorato Nascimento, e aí você gostou e citou, então, Atticus e Jones, sem nunca ter lido Atticus e Jones. Certo? Isso é citação de citação. Muito bem, então chegamos ao elemento pós-textual, né, que são as referências bibliográficas. Como eu disse para vocês, as referências bibliográficas, elas são o item, né, o elemento que vai dar credibilidade ao seu trabalho, né? Que você não plagiou, né, além de você ter feito umas citações bem feitas, esse item também vai demonstrar que você pesquisou, que o seu trabalho é de qualidade, que você leu algum outro livro para poder realizar o seu trabalho. Bom, o que são, então, as referências bibliográficas? As referências bibliográficas é o conjunto padronizado de elementos que identificam os documentos citados no trabalho acadêmico ou trabalho científico. As referências bibliográficas elas apresentam os detalhes da publicação, de forma a permitir uma identificação inequívoca daquele documento. Então, essa conceituação de referência bibliográfica. Cada referência bibliográfica deverá incluir a informação detalhada prevista pela norma em uso, que permita a identificação inequívoca daquele trabalho. Então, tem que ser muito completa, tem que ser muito adequada, né? Então, a grande pergunta que surge é: como confeccionar as referências? Pessoal, isso é assunto para uma aula inteira, né? Então, não nos cabe aqui, né, nesse pouco espaço, esgotar o assunto, como realizar as referências. Mesmo porque, como fazer as referências, é NBR 6023, né? Foi atualizado em 2018, tem 74 laudas. Então, ela tem que ser livre de cabeceira. A Universidade Estadual de Goiás disponibilizou todas as normas da ABNT para vocês, porque as normas não são grátis, né? Então, a universidade adquiriu, né, com recursos do Estado de Goiás, do governo do Estado de Goiás, e disponibilizou para todos os acadêmicos aí, tá? Eu já informei esse link para vocês, onde vocês vão encontrar. Muito bem. Então, de acordo com a ABNT, né, o que pode ser usado para ser referência bibliográfica? Livros, capítulos de livros, artigos científicos, de periódicos, teses de doutorados, dissertações de mestrados, monografias, né, que são os trabalhos de conclusão de curso, que a ABNT chama de monografia, ainda nomeia como monografia. Matérias de jornais, atualmente aceitas também blogs, páginas de internet, redes sociais, né? Entre outros, algumas redes sociais, entre outros, né? É claro que depende muito, né, dos critérios que vão ser adotados, nem todos
não são todos os locais, né, são todas as disciplinas que vocês podem usar determinados tipos aqui, né, de fontes. Então, aqui nós temos uma página aqui com alguns exemplos, né? Então, em ordem alfabética, né? Em ordem alfabética, como que foi confeccionada aí, né? As referências bibliográficas. Então, cada um trata de um tipo de referência, né? Então, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, quer dizer, não é um livro, não é um artigo, né? Aqui, uma página, né, do governamental, né? Aqui, Brasil, outra página governamental, uma resolução normativa, né? Então, tem diversos tipos aqui, né, de documentos, né, que foram acessados e que cada um tem um estilo. Então, observe que tem uma parte que vai estar em negrito, outra parte não está em negrito. Então, isso aí tem que ser estudado, né, na NBR 6023, tá? Aprender, isso aí é um exercício diário, né, de aprendizado. Então, a orientação é estudar a norma NBR 6023, 2018, né, para se adequar e confeccionar um bom trabalho. Então, essa é a fonte, né, para se fazer boas referências adequadas. Porque as referências bibliográficas são o que dá credibilidade ao seu trabalho, né? É aquilo que dá credibilidade ao seu trabalho. Eu sugiro que vocês visitem também esse site, normasabnt.org, né, /referências bibliográficas. Aqui vocês vão encontrar também as normas, exemplos, né, muitos exemplos que vocês podem aplicar. Então, está usando um determinado documento, é saber como é que eu vou utilizar, como é que eu vou referenciar isso aqui no trabalho, né, da disciplina, determinada disciplina lá da universidade. Então, consulta, vai fazendo consulta, que você vai aprendendo, vai assimilando. É um documento, a NBR 173, como eu disse, e repito, é um documento com 74 laudas, então é um documento que você precisa realmente de consultar, de estudar, fazer um exercício diário de utilização para saber identificar, né, os trabalhos que você está utilizando e referenciá-los de forma correta. Ok? Isso é extremamente importante, a academia necessita disso, e isso também vai refletir na vida profissional de todos os acadêmicos, né, dos egressos dos cursos superiores, né? A vida profissional vai ser permeada por essa, né, utilização de normas de ABNT. Bom, o que nós tínhamos para falar hoje é isso, né? E vamos, ao longo da disciplina aí, vamos trabalhando, organizando os trabalhos acadêmicos de forma a estarem adequadamente. Por hoje é só, pessoal.